Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando mais um pouco a respeito do humanismo secular. O humanismo secular é uma filosofia de vida que exalta o ser humano, Esta filosofia, ela é antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, o ser humano no centro. O homem e a mulher é a valorização tanto do sexo masculino como do sexo feminino. É uma diferenciação da filosofia cristã, da teologia cristã, que valoriza o homem, o ser homem, o macho, e inferioriza a mulher. Pois o ensinamento da Bíblia, a gente percebe que na Bíblia a mulher é considerado como uma coisa do homem, assim como o animal, o boi, né? A mulher é considerado, né? Pois o mandamento diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, a mulher é considerada uma coisa do homem, né? Então, eles inferiorizam a mulher. Mas no humanismo secular, valoriza o ser humano. É a valorização do ser humano. Cada qual tem o seu valor. E os primeiros humanistas, eles eram católicos, cristãos católicos. E também alguns protestantes, que centralizava Deus. No princípio eles centralizavam Deus. Eles eram teocêntrico, ou seja, Deus no centro. Depois passaram a ser antropocêntrico, ou seja, a centralizar o ser humano, a valorizar o ser humano. E perceber que o ser humano ele tem a capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade do conhecimento. O homem tem capacidade para conhecer, para descobrir, para criar. Conhecer aquilo que é melhor para si. Criar normas para si. Criar regras que lhe beneficia e que serve para aplicação universal. Uma ética universal. Então, o humanismo secular, ele veio depois. Primeiro surgiu dos humanistas religiosos e depois, dentre desses aí, surgiu o humanismo secular, que é a valorização também do ser humano, mas que é uma diferenciação do humanismo religioso, do humanismo cristão, do humanismo teológico. Esses humanistas seculares, eles são ateus, agnóstico, deísta. O humanismo que eu professo é o humanismo que não acredita em divindades, não acredita em ser sobrenatural. Então eu quero falar mais um pouco do humanismo secular. Eu falei dos pilares do humanismo, em outro vídeo. Eu comecei assim: o humanismo secular, também conhecido por humanismo laico, é um termo que tem sido usado nos últimos 30 anos para descrever uma visão de mundo com os seguintes pilares: o uso da razão. Usa a razão empírica para tomar decisões
na sua vida. Não vive só pela emoção, não só pelo instinto, como os animais irracionais, mas usa a razão para tomar as suas decisões. E as decisões que é tomada é baseada na racionalidade e no empirismo, na observação e no experimento. Assim, não há erro. Não vivemos só pela intuição, mas sim pela razão. Então, o uso da razão, da filosofia, que baseia na filosofia utilitarista, naquilo que é útil. Na filosofia, uso da razão, da filosofia e do método científico, que é o que eu falei, o empirismo, que é a observação, o experimento, o análise, o estudo, para tomar as decisões. E da evidência factual em lugar da fé. O humanismo antigo, que era religioso, ainda agia por fé e não pela razão. Busca evidência em lugar da fé ou de misticismo, na busca de soluções e respostas para as questões humanas mais importantes. Então, as nossas decisões não estão baseadas na fé. Se baseia na razão, na filosofia e no método científico. Se baseia na evidência em lugar da fé, porque a fé, a religião é filha da fé. A ciência é da razão. O humanismo é razão, é ciência. Na busca de soluções e respostas para as questões humanas mais importantes. Então, o humanismo, a sua doutrina é que o homem deve viver de acordo com a razão, não ser guiado só pela intuição, não basear suas decisões no sobrenatural, em direção do Espírito Santo, ou de Deus ou deuses, de caboclos e guias. Nós não vivemos dessa maneira. Nós usamos o nosso cérebro, a razão, para tomar decisões na nossa vida. Agora, compreensão de que dogmas, ideologias e tradições religiosas, políticas ou sociais devem ser discutidos, avaliados e testados, e não simplesmente aceitos por questões de paixão ou fé. Então, o humanismo secular não é dogmático, não é fechado, não é absolutista. Nós apregoamos a liberdade de pensamento, liberdade para escrever, liberdade para falar, liberdade para criticar, liberdade de discussão. Nós somos a favor do livre pensamento, nós somos a favor da discussão. Não somos o quê? Dogmáticos. O dogmático é aquele que diz assim, não, aqui é assim, nós acreditamos assim, a verdade é essa aqui, e não abrimos mão. Não. O dogmático, ele se acha infalível. Já nós não. Nós nos consideramos falíveis. Uma vez que somos falíveis, estamos abertos à discussão. Não somos dogmáticos. Estamos abertos à discussão, discutir um assunto para chegar a uma conclusão baseado
no experimento e na observação chegamos a uma determinada decisão. Discutimos políticas, religião, ou outras coisas sociais devem ser discutidas, avaliadas e testados. E não simplesmente aceitos por questão de paixão. Tem pessoas que é apaixonado. E a paixão cega a pessoa e pensa que só a ideia dele é a certa. Só o partido dele é o certo. Só a política dele é a certa, a do outro é errada. Só a política dele é verdadeira, a do outro é falsa. Então não é assim. Tem que se experimentar cada coisa. Tem que observar, experimentar, analisar e ver os resultados. Nós somos a favor dos resultados, as consequências de determinadas ideias, as consequências de tais feitos. As consequências, se vai ser positiva ou negativa. Assim se descobre o que é bom e o que é ruim, através do experimento e através das consequências, dos resultados que determinada ideia vai deixar manifesto, Nós não agimos por paixão e somente por fé. Nós agimos por vista. A fé, segundo a crença cristã, é acreditar naquilo que não se vê, aceitar como verdade uma promessa que você não viu, um dito que você não viu, um acontecimento que você não viu, você tem que aceitar. E já o humanismo secular apresenta a razão, o experimento, a observação para se acreditar em determinados ditos. Então, é isso aí. O humanismo secular não é dogmático, estuda as ideologias e tradições religiosas, políticas ou sociais devem ser discutidos, avaliados e testados. E não simplesmente aceito por questão de paixão ou fé. Então, busca da satisfação, do desenvolvimento e da criatividade para o indivíduo e para a humanidade em geral. O humanismo secular é isso aí. O caminho da liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade para escrever, liberdade para você escolher aquilo que é melhor para si, liberdade para fazer tudo o que você quiser. Agora, respeitando também os direitos do outro. Não invadindo os direitos do outro. E também estando disposto a pagar pelas consequências, pelos seus atos. Faça tudo com responsabilidade. Isso ensina o humanismo secular. Você é livre para viver como quiser, mas viva com responsabilidades, respeitando as leis do seu país. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.